esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava demônios. Então, Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se o reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Nos coloquemos num tempo de silêncio, numa intimidade interior. No silêncio rezemos, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a compreender tudo que essa palavra hoje nos fala. Amém. Irmãs e irmãos, hoje nós retomamos o que a gente chama de tempo comum, simbolizado na cor verde. Nós retomamos a leitura do Evangelho de Marcos e vamos continuando fazendo a leitura seguida até o final de novembro. Na leitura do Evangelho, uma hora ou outra nós vamos sair do Evangelho de Marcos por causa das festas ou por causa de outros textos que vão nos ajudar a compreender o Evangelho de Marcos. Hoje nós voltamos para o Evangelho que a gente já tinha começado no início do ano e paramos por ocasião da Páscoa e do tempo da Páscoa. Nós estamos hoje no capítulo 3 de Marcos, conforme o número 9 do seu folheto. Capítulo 3, versículo 20 a 35. Tome lá comigo. Número 9 do seu folheto. Eu trouxe aqui a sequência que traz a Sagrada Escritura daquilo que aconteceu até agora, uma breve recordação do que já ocorreu
no capítulo 1, 2 e o começo do 3. No primeiro capítulo, Jesus foi batizado, foi para o deserto e voltou, e iniciou a sua missão chamando os apóstolos. Depois começou a fazer alguns milagres e curas. Vários acontecimentos Jesus realizou de milagres e de curas. E ensinou os discípulos umas polêmicas sobre o sábado, que era considerado pelos judeus a coisa mais sagrada, a forma de praticar e guardar o sábado. Terminando o capítulo 2, Jesus, num dia de sábado, curou um homem com a mão seca. E isso provocou um alvoroço tão grande, no capítulo 3, que uma multidão de tudo quanto é banda vinha para o lado de Jesus. Jesus atendeu, socorreu muita gente, expulsou demônios. E um pouquinho antes desse texto que a gente tem aqui agora, do versículo 20 para frente, acontece duas coisas. No capítulo 3, no versículo 11, os espíritos impuros, ao ver Jesus, caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus os repreendeu, proibindo que manifestassem quem ele era. Depois Jesus parou tudo, chamou os 12 apóstolos, subiu a um monte e então os constituiu como apóstolos. Então, eu queria exatamente que a gente parasse aqui. Antes desse texto que a gente viu agora, vai ver agora, Jesus proibiu os demônios de falar quem ele era, subiu a montanha e constituiu os 12 apóstolos como apóstolos. Aí vem o que nós temos agora. Vamos lá? Leiamos juntos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. Voltou de onde? Da montanha, onde ele passou a noite com os 12, e lá em cima do monte, constituiu os 12 como apóstolos. Desceu da montanha ao amanhecer e voltou para casa. O que acontece na casa? Leia. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam. Seguir Jesus já estava atrapalhando os discípulos. Eles nem sequer podiam comer. Aquele sossego da vida comum acabou. Quem segue Jesus perde o sossego. Não faz mais o que quer, a hora que quer, não. É muito raro eu almoçar 2 dias no mesmo horário. Uma semana nem se fala. Entre 11 horas e 3 da tarde, qualquer hora a gente almoça. É impressionante, mas não tem a menor chance de você falar: não, agora vai ser assim. Seguir Jesus perturba o ritmo da gente. Aquele sossego que o mundo garante, dos horários certinhos, no seguimento de Jesus desmantela tudo. Eles nem sequer podiam comer. E aí acontece uma coisa meio estranha. Versículo 21, tomem comigo. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para... Os parentes saíram para quê? Porque os parentes diziam o quê? Não, esse camarada está doido. Jesus, o filho de Maria e de José, o nosso parente está maluco, ele está fora de si, não está normal, não está batendo a cabeça não. Vamos agarrá-lo. O homem agora não para nem para comer, uai. Passou a noite inteira com um grupo lá, desceu da montanha falando que eles são apóstolos. E agora com essa muvuca e essa multidão de gente, ele não tem tempo nem para comer. Vamos agarrá-lo. Vamos tirar ele do meio dessa multidão. Os parentes, presta atenção. Quando você começa a servir Jesus, os primeiros a se sentirem incomodados são os... São? Você vai para a igreja de novo.
Os primeiros a se sentirem incomodados quando a gente começa a servir Jesus são os parentes. São os de dentro da nossa casa, os do nosso sangue. Porque sentem que estão perdendo a gente. Sentem que não tem mais o controle sobre a gente. Vamos segurar que ele está fora de si. Ele fugiu do controle nosso. Vai anotando isso aí, hein? Versículo 22. Já vimos os parentes querendo agarrar Jesus. Agora surge outro grupo. Os mestres da lei, leiam, que tinham vindo de Jerusalém. Opa, a fama de Jesus já está alastrando, já chegou lá na capital. Nós estamos aqui na Galileia, na beira do mar da Galileia, lá no norte. E já veio gente lá de Jerusalém, os mestres da lei, os que eram os mestres, os que estudavam a Bíblia e observavam os outros que falavam que eram seguidores da Bíblia. Se tinha qualquer coisa alterada, eles vinham para fiscalizar. Veio uma comitiva lá de Jerusalém para fiscalizar Jesus, porque ele andou fazendo, ele está arrebanhando uma multidão, ele está fazendo umas coisas que está causando um alvoroço, até nos parentes dele. Por que os mestres da lei vieram de Jerusalém? Leia. Diziam que ele estava possuído por Beelzebul. Leia. E que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. O mal tem vários nomes no Evangelho, na Bíblia. É chamado de demônio, de Beelzebul, é chamado de diabo. Beelzebul, uma tradução mais comum que o povo da Bíblia usa, é espírito das fezes, ou espírito da carniça. O príncipe do Beelzebul é aquele trem catingudo demais. Então, Beelzebul, eles falam que Jesus estava possuído por Beelzebul, pelo espírito das fezes, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Leia comigo o que vem. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Jesus acabou de passar a noite na montanha em oração com os apóstolos e constituiu 12 como apóstolos, para dizer: a instituição do reino de Deus chegou através da Santa Igreja no mundo. Jesus subir para a montanha e instituir os 12 como apóstolos significa a organização do reino de Deus chegou no mundo. No mundo o mal está organizado, o reino de Satanás está organizado, mas a partir de agora tem uma nova instituição, uma nova organização que ele constituiu hoje à noite, os 12 apóstolos, a igreja. Iniciou agora um novo reino. É por isso que a gente sempre tem que ler a Bíblia, sobretudo os evangelhos, e ver quais as passagens que vêm antes e o que vem depois, porque geralmente uma coisa esclarece a outra. Eles falam que Jesus está expulsando o demônio possuído por Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, e ele fala de um reino. Um reino, se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Ele chama a ele e o grupo dele de um reino. A igreja é o sinal visível do reino de Deus na terra, na figura concreta dos apóstolos constituídos. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. As nossas famílias, quando aparece uma divisão lá dentro, ela consegue se manter ou vai desmantelando tudo?
Não sobra nada. Versículo 26. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Para lá. Aqui chegou uma turma lá de Jerusalém para fiscalizar Jesus. Os parentes de Jesus estão querendo amarrar Jesus e tirar ele do meio da muvuca, porque estão falando que ele está fora de si. Aqui Jesus prefigura o dia da sua prisão, em que ele vai ser amarrado, e atado à coluna e depois pregado na cruz. Aqui ele está falando das potências do reino de Satanás e do reino do mal, as potências que vão enfrentar as potências do reino dele, o reino de Deus. Só depois poderá saquear sua casa. Versículo 28, leia comigo. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Versículo 29. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, será culpado de um pecado eterno. Na catequese a gente diz: Deus perdoa todos os pecados, só não perdoa o pecado contra o Espírito Santo. O que é esse pecado contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfemar? Blasfemar é, essa palavra no original da língua em que a Bíblia foi escrita, é jogar desonra contra alguém. Blasfemar é difamar alguém. Blasfemar contra o Espírito Santo. Por que Jesus entra nesse assunto de blasfemar contra o Espírito Santo? Onde é que Jesus foi parar no Espírito Santo? Exatamente porque eles falaram que ele está agindo pelo poder do espírito do mal, do espírito de Beelzebul, do espírito de Satanás. O espírito que age em Jesus e o espírito que age na realidade de pecado. É muito curioso, porque tem gente que dá catequese, que vai pregar sobre o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, e começa a falar o quanto é horroroso o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, e começa a falar do tanto que esse pecado é grande, e começa a falar quase que Deus é incapaz de perdoar o pecado contra o Espírito Santo. A blasfêmia, ela não tem perdão, não é porque Deus é limitado, a capacidade de Deus perdoar vem até aqui e acabou, não. Nós temos que corrigir isso em nossa cabeça. A capacidade de Deus perdoar não tem limite. O que é esse pecado que não tem perdão, então? A blasfêmia. A blasfêmia consiste numa realidade que não tem a ver com Deus, mas tem a ver conosco. É o que Jesus vai explicar agora. Pelo amor de Deus, não saia da igreja sem entender isto. Pegue comigo. Versículo 30. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mal. Para lá. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Ele estava fazendo um monte de proezas, de milagres, prodígios, sinais. Ele até passou a noite na montanha e desceu da montanha com um grupo instituído à igreja, os 12 apóstolos.
desceu da montanha agora para rachar, para arrebentar com o reino de Satanás. Satanás está com medo da igreja. As forças do mal estão assombradas. As forças do mal simbolizadas na própria família de Jesus, que não aceita a ação dele, nas autoridades que vieram de Jerusalém. As forças do mal estão com medo desse grupo que Jesus fundou, a igreja. E a igreja é uma ameaça para os poderes do mal e do pecado até hoje. Jesus realizou vários milagres. O último milagre que ele realizou no capítulo 3 foi a cura do homem da mão seca. Esse trem está provocando um alvoroço em todo o mundo. O que significa? Que Jesus chegou trazendo a novidade do reino de Deus. A mão era seca, a mão voltou a ter vida, reconstituiu um órgão do corpo de alguém. O reino de Deus chegou, as vidas estão sendo transformadas, tocadas. Jesus está sinalizando em situações concretas que o reino de Deus chegou e se opõe ao reino de Satanás, e a obra de Deus já começou e agora ela vai até eliminar o poder de Satanás, ela não vai parar. O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Não é porque o sangue de Jesus não é capaz de lavar e apagar esse pecado em nós. Mas o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, eu peço ao Espírito Santo que não me deixe falar agora de uma forma que não seja compreensível para os irmãos e irmãs. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, porque eu digo, Jesus, o que age nele é o espírito do mal. Eu me recuso a aceitar que o que age nele é Deus. Por isso, o sangue dele não apaga essa mancha do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo em mim. Não é porque o sangue dele é limitado e não é capaz de apagar essa mancha do pecado. Esse sangue dele não apaga essa mancha em mim, porque eu não acredito no poder do sangue dele como obra do Espírito Santo e do Pai, entendeu? O problema não é que Deus é limitado e não dá conta de perdoar esse pecado. O problema é que, mesmo nós, vendo a ação de Deus, nós não acreditamos que Jesus age pelo poder de Deus. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Está claro? Está claro? Está claro? O pecado é a recusa em acolher Jesus como obra de Deus em nós. Esse é o pecado. Portanto, eu até anotei uma coisa linda aqui. Portanto, o reino de Deus já está em ação. O reino de Deus já está apressando o fim do reino de Satanás. A blasfêmia é negar-se a reconhecer o poder que atua por meio de Jesus, atribuir a Satanás as obras que Jesus realiza pelo poder do Espírito Santo e do Pai. Está claro? Está claro? Não saia da igreja com confusão não, porque tem muita gente que vem conversar comigo e não entende isso. O que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Repitam comigo. É a recusa em aceitar que o reino chegou e que Deus atua pela força do Espírito Santo em Jesus. Está claro? A blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma incapacidade de Deus,
um limite de Deus, porque não dá conta de apagar esse pecadão. A blasfêmia não tem perdão, porque ela é a minha recusa diante do sinal de Deus em minha vida. Eu olho para a cruz de Jesus e falo, o amor dele é grande, mas o pecado que eu cometi é grande demais, tem jeito para ele não. Blasfemar contra o Espírito Santo é eu dizer que o pecado meu é maior que o poder de Deus, que é uma das coisas que mais acontece na minha vida de padre, é atender confissão de gente que chega contando a mesma lereia. Quantas vezes eu atendendo confissão, eu pergunto à pessoa, está na cara que aquilo que está fazendo ela sofrer tanto, é uma coisa que, pelo jeito que ela está contando para a gente, está na cara que ela já confessou isso muitas vezes. Aí eu pergunto, você já confessou isso algumas vezes, não já? A pessoa fala, já, padre, mas é grave demais, padre. É porque o senhor não está entendendo que o trem é grande demais, padre. Eu falo, eu estou entendendo que o trem é grande demais, mas muito mais grande do que o seu pecado é a misericórdia de Deus, que não acredita nela, diacho. Você se entrega, todas as vezes que vai confessar, conta o mesmo pecado, significa que a última vez que você confessou, recebeu a absolvição, você recebe a absolvição dizendo, esse pecado, o poder de Deus não é capaz de atuar nele, porque ele é grande demais. Aí eu considero a minha ofensa maior que a misericórdia de Deus. Entendeu, minha gente? Tem gente demais que vai confessar e na hora de confessar comete o pecado da blasfêmia contra o poder de Deus. Entendeu, minha gente? Como é difícil rachar a cabeça das pessoas para explicar isso. Eu gosto de dizer para as pessoas assim brincando, a partir de hoje, você quer contar essa história, desabafar, você conta o tanto que você quiser, inclusive para o padre, mas você não confessa esse diacho desse pecado mais nunca. Você guarda esse diacho desse pecado, não conta ele mais como pecado mais nunca. A partir de hoje, todas as vezes que você for contar para alguém que você cometeu essa besteira, você conta, cai uma lágrima de arrependimento, mas caia pelo menos uma lágrima de agradecimento, porque maior que o seu pecado foi a graça de Deus que operou em você. Bate uma salva de palmas para o poder de Deus. Tá claro? Eu estou apelando para ver se a igreja acorda, tá claro? Então, a partir de hoje, não pense que seus pecados não são graves, porque Jesus perdoa. Não, todo pecado é uma coisa grave. Eu estava no jardim, ouvi a sua voz e me escondi porque eu estava nu. O pecado impõe para a gente uma vergonha de Deus, uma vergonha dos outros e uma vergonha da gente mesmo. O pecado não faz isso com a gente? A gente se sente nu. Pecado não é coisa simples, não. Ah, tá bom, então o poder de Deus é maior que tudo, então a partir de agora eu posso pecar porque o poder de Deus é maior que tudo. Não. Olhe aqui para a cruz e estenda a sua mão para a cruz e diga comigo, Jesus, eu sei que todo pecado é grave, porque ele só é vencido, só pode ser apagado pelo seu sangue. Então, Jesus, todo pecado é grave demais. Não existe pecadinho. Só o seu sangue tem poder de apagar um pecado. Tá claro, minha gente? Não existe pecadinho, mas também não existe pecado maior que a graça de Deus. Se pecado fosse uma coisa simples, uma morte na cruz violenta desse tanto aqui, não precisaria para apagar pecado, né? Pecado é coisa horrorosa. É uma mancha muito encardida na alma da gente, que só pode ser limpa, alvejada com o sangue dele. Pegue comigo a segunda leitura.
da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou tomar esse texto e não completar aquele texto que está faltando ainda no Evangelho, porque daqui uns dias nós vamos voltar a aquele resto do Evangelho. Eu vou pegar esse texto agora, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, para tratar desse poder de Deus. Domingo passado, o Evangelho, Jesus no monte, lembra domingo passado Jesus no monte? Hoje de novo ele no monte, lembra? Um outro monte possível que ele pode ter subido domingo passado para ir para o céu, é esse monte onde ele subiu para instituir a igreja. Esse é outro monte possível. Domingo passado, Jesus falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, não foi? Foi no finzinho do Evangelho de Mateus. E eu preguei domingo passado a força da autoridade de Jesus. O quanto nós estamos vivendo um tempo de crise de confiança na autoridade de Jesus. Até porque todo tipo de autoridade aqui na terra está em crise. Olha a força dessa palavra para devolver para o nosso coração a nossa fé no poder de Deus. Tem algumas coisas que tira de nós a crença no poder e na autoridade de Deus, principalmente a tribulação e o sofrimento. Não tem nada mais forte para tirar de nós a confiança no poder de Deus do que o sofrimento. Olha o que essa palavra fala: irmãos, sustentados pelo poder do Espírito de fé, conforme está escrito, leia comigo toda a igreja: eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, olha que coisa linda, brada, nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. Leia: e tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, olha que coisa linda, por isso não desanimamos, mesmo se o nosso homem exterior vai se arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Olha, não desanimemos, mesmo se o nosso ser exterior vai arruinando. É tão bonito ver um homem e uma mulher de fé envelhecer. Sexta-feira agora eu celebrei 65 anos de casado, de um casalzinho, que os dois já estão bem velhinhos, mas fisicamente, exteriormente definhando, arruinando. Mas parece, eu escutava os filhos e até os netos falarem do vô e da avó lá na celebração, uma coisa linda. Eles dizendo assim, um netinho falou assim: parece que a minha avó, quanto mais velhinha e doente ela fica, mais cheia de Deus ela se mostra. Uma pessoa que é guiada pela graça, pela confiança na graça de Deus, quanto mais piora o ser exterior dela, mais ela vai desabrochando nela uma graça interior que vai se edificando e vai se levantando como ouro no fogo. Quanto mais quente, mais ele brilha. O contrário também, cristão, católico frouxo na fé, qualquer probleminha vai embaçando o diacho do católico, vai embaçando, vai arruinando o trem, por dentro e por fora. Não tenhamos medo, não desanimemos, mesmo se o nosso ser exterior vai se arruinando, o nosso ser interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Versículo 17, leia comigo. Isso aqui principalmente para nós mais velhos. É bonito demais isso. Com efeito, o volume insignificante
de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna. Domingo passado, a segunda leitura aos Efésios falava: se sofremos com Ele, é para sermos glorificados com Ele, lembra? Agora, hoje, Paulo diz, com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea. Às vezes as pessoas vêm conversar com o padre, ou com você também, e ela conta para você os problemas dela, ela derrama, mas ela derrama em lágrimas, e você fica com o semblante tranquilo, aí você diz para a pessoa assim: mas olha, você não está dando corda demais para esse problema não, você não está deixando esse trem ser maior do que devia não. Aí a pessoa fica magoada com você, arrasada. Quantas vezes eu já ouvi: ô padre, você não está levando a sério o tamanho do meu sofrimento, que o trem é grande demais, padre. Ela chega ruim, e ela quer contar o trem ruim que ela está passando, e ela quer que eu fique ruim com ela, e vou com ela para o esgoto. E eu tenho que fazer a pessoa sair do esgoto, sair da fossa, sair do buraco. Não, eu não vou descer com você, eu vou te ajudar a sair dessa. Olha, pegue os sofrimentos maiores pelos quais você já passou na sua vida, as tribulações que mais machucaram e feriram seu coração e sua alma. Chega diante de Deus e Deus fala para você: essa tribulação, o volume insignificante da tribulação momentânea que você passou por ela. Eu também tenho minhas dores, meus sofrimentos, minhas angústias, também tenho minhas lágrimas. Chego diante de Jesus, desabafo minhas dores mais profundas, e Ele fala: Antônio, pegue o volume insignificante de suas tribulações momentâneas. Elas acarretam para você, elas acarretam para nós uma glória eterna e incomensurável, não tem como medir. Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Põe aos pés da cruz de Jesus as tribulações, o volume de suas tribulações, insignificantes, que você tem deixado machucar e ferir você demais. Põe essas tribulações ao pé da cruz de Jesus e diga: eu creio, Jesus, que essas tribulações pelas quais eu passei, estou passando, elas acarretam para mim uma glória que não tem medida, Jesus. Eu creio, Jesus, que a glória será muito maior que toda a tribulação que eu tenho passado por elas. Amém. Pegue o texto lá, versículo 18, ainda da segunda leitura. Olha que coisa linda. Eu repito, versículo 17, para você levar para o resto da sua vida isso aqui. Versículo 17, leia de novo comigo e o 18 juntos. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. Leia. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Aquilo que você vê, alguém te machucando, te ferindo, te humilhando, te arruinando, te destruindo, aquilo que você vê, aquilo que é visível, aquilo que é visível é passageiro. As coisas que você está vendo, que ninguém enxerga, mas que você está vendo,
os sofrimentos, as tribulações pelos quais você passa, levante o seu olhar, volta o seu olhar para as coisas invisíveis, que se você ficar olhando só as coisas visíveis, os desaforos, as tribulações, as humilhações que você passa, elas vão te arrastar e não vai sobrar nada. Nós somos homens e mulheres do que é invisível e eterno. Capítulo 5, versículo 1. Leia comigo. De fato, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Você olha para o seu corpo todo empetecadinho, arrumadinho, de batom, de talco e de tudo quanto é trem que você passa na sua cara, de creme, no cabelo. Você olha para esse corpo seu, é uma tenda provisória, que vai ser destruída. Você pode fazer o tanto de plástica que for. Podemos lutar e conseguir a cura de tudo quanto é doença que for aparecendo em nós. Mas essa tenda em que moramos, ela uma hora vai ser destruída. Ou agora, ou daqui 60 anos, 80 anos, mas essa tenda vai acabar. Sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dará uma outra moradia. A sua casa que você luta tanto por ela. A sua casa que você briga com o vizinho, encrenca com sua mulher, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, porque a sua casa é a coisa mais sagrada que você implica e briga com todo mundo, porque sua casa é a coisa mais sagrada. Não passa de uma tenda provisória que vai ser destruída um dia. Eu sempre falo, né? Eu ando aqui no Canedo e vejo as casas velhas, as casas antigas, tão bonitas dos primeiros moradores. Os moradores mais antigos vão morrendo, deram uma vida, vieram para cá quando isso aqui era um cafundó do Judas, construir uma casa, o sonho de ter a casa própria, um quintal grande, aquela casa para os filhos tudo. O velho, a velha morre, os filhos mandam passar uma patrola, isso aqui é uma bobagem. Minha mãe era muito esforçada, mas isso que ela fez ficou ruim demais, não vale nada. Não é isso que acontece? Isso é tenda provisória, não vai resolver nada. De vez em quando eu fico do lado de lá da praça, olhando as 3 igrejas, e penso, tudo que a comunidade já fez pela primeira igreja, depois virou um depósito de lixo. Tudo que a comunidade fez pela segunda igreja do Padre Salvador, tudo, quantas vezes pintava, reformava, punha um trem, punha outro, forrava, e todo mundo ficava feliz, e agora nós arrecadamos dinheiro, e agora é bom demais essa igreja. Hoje é uma tenda provisória, um barraco velho cheio de bagulho. Aqui também um dia vira um barraco velho cheio de bagulho. Nosso corpo também vai virando um barraco velho cheio de bagulho, de enfermidade, de cansaço. Isso aqui é uma tenda, esse corpo nosso é uma tenda provisória. Não gastemos toda a energia com ele, não. Levantemos o olhar para o que é invisível. Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Nós somos homens e mulheres do eterno, das coisas eternas. Cristo tem autoridade e constituiu a Santa Igreja para que a igreja trabalhe pelo que é eterno. Hoje as igrejas não fazem outra coisa a não ser trabalhar e ajudar as pessoas a conquistar as coisas, as tendas daqui de baixo. Hoje os padres e os pastores lotam a igreja fazendo campanhas para ajudar você a conquistar as coisas do reino desse mundo e daqui de baixo. Se nós pegarmos o microfone e ficar falando que a igreja precisa de dinheiro, primeiro é para construir a igreja, depois para reformar a igreja, depois para pôr o som, depois para botar segurança, depois para cercar a igreja, depois, nós vamos passar a vida inteira falando dinheiro na igreja. E todo mundo vai definhando sem saber que somos homens e mulheres do eterno, das coisas invisíveis. Irmãs e irmãos, hoje é dia da gente renovar nossa fé na autoridade e no poder de Jesus, no Espírito Santo que age sobre ele
e que vence em nós tudo que é realidade de pecado. Se coloque agora na presença de Jesus, fale com Ele. A família de Jesus achava que ele estava fora de si, que ele estava doido. Os mestres da lei falavam que ele agia pelo poder de Beelzebu, de Satanás, o príncipe de Satanás. Mas nós estamos aqui para dizer: Jesus, o Senhor é o Filho de Deus. No Senhor age perfeitamente o poder do Divino Espírito Santo em nós. Nós estamos aqui, Jesus, para apresentar ao Senhor a nossa tenda, a nossa morada provisória, cheia de coisas visíveis, exteriores que vão se arruinando. E muitas vezes nós gastamos nossa vida todinha só com as coisas que vão se arruinando, e não levantamos o nosso olhar para as coisas invisíveis. Jesus, nós cremos no poder da sua misericórdia. Age em nós, põe sua mão sobre nós, põe seu poder sobre nós, perdoa os nossos pecados, ajuda a gente a levantar os olhos para as coisas invisíveis. Não deixa a gente ficar olhando só as coisas daqui de baixo, falando sobre elas e reclamando sobre elas. Ajuda a gente a tirar o olho do pecado e olhar para a graça que o Senhor oferece para nós, Jesus. Age em nós, Jesus. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze do seu jeito. Apresente para Jesus os seus pecados, mas apresente a Ele a confiança que você tem no poder que só Ele tem para vencer, para lavar os seus pecados, para purificar você dos seus pecados. Entregue a Jesus sua vida, suas feridas, suas tribulações momentâneas. Entregue tudo, que Ele tem poder sobre tudo. Ele é Senhor de tudo. Não tem nada mais forte, mais poderoso que o amor de Jesus para com você.
Obrigado, Jesus, porque o seu sangue tem poder para lavar todos os nossos pecados. Obrigado porque a sua misericórdia é maior que toda a nossa fraqueza. Obrigado porque a sua graça é maior que o volume insignificante de todas as tribulações pelas quais passamos. Obrigado, Jesus. Obrigado porque se a nossa tenda exterior vai arruinando, o Senhor prepara uma tenda eterna no céu para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós proclamamos a sua autoridade de Filho de Deus, de Senhor. Nós acolhemos o seu poder, nós não duvidamos do Espírito Santo que age em nós. Obrigado, Jesus. Amém. As minhas mãos eu quero levantar. A igreja canta e em louvor. Canta, igreja. Meu coração eu quero derramar. Eu quero derramar diante do teu altar. As mãos erguidas. A igreja canta agora. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Estenda as mãos para o altar. Meu coração eu quero derramar.